De volta na TV Unisantos com o Estúdio Revista. Hoje nosso convidado é Felipe Goulart, crítico de cinema. Felipe, uma grande curiosidade, eu acho que da maioria das pessoas. Quando a gente assiste um filme, quando um crítico assiste um filme, o que é que ele analisa? É a posição da câmera, é a iluminação, é o roteiro. Na hora de criticar, de dizer um filme é bom, esse filme é fraco, é um conjunto de coisas, o que é? É o conjunto da obra. Assim, vamos usar um exemplo que está na cabeça de todo mundo, são os filmes do Oscar desse ano. As pessoas foram ver, não todos, mas um ou outro, e eu tenho a opinião que, para mim, esse ano, pouquíssimos os filmes do Oscar foram filmões completos. Assim. O que eu quero dizer? O que é um filmão completo? Por exemplo, vamos usar um exemplo do Lincoln. O Lincoln, ele é um filme dirigido pelo Spielberg, com o Daniel Day-Lewis, que ganhou o Oscar de ator, melhor ator. A atuação dele é espetacular. A direção do Spielberg, ele é mestre, ele é gênio, a gente não discute. A fotografia do polonês também, espetacular. Então assim, o filme ele tem elementos incríveis, ele tem elementos muito bons. Mas no todo ele deixa a desejar. Por quê? Porque é um filme chato. Ele ser chato não quer dizer que ele seja ruim. Não, ele é um filme de primeiro escalão, feito com tudo impecável. Mas ele é chatinho. Ele é um filme de bastidores políticos, que fala sobre a 13ª emenda e tal. Então ele é meio... Muita gente reclama que acaba dormindo no filme e tal, blá, blá. Então assim, ele falta alguns elementos. Para a gente analisar um filme, é aquela coisa, não tem regra. Existem regras de jornalismo, como escrever para revista, para cinema, para TV. Mas para analisar o filme, é o que eu gosto, o que me tocou o coração, que eu compraria em DVD para ver várias vezes em casa ou não. Mas um crítico leva em conta o que ele gosta, o que tocou o coração? Porque a impressão que a gente tem é que para o crítico é sempre uma análise fria. Olha, a fotografia é bonita, a direção foi muito bem feita, o ator tem uma atuação diferente, o roteiro foi um roteiro bem amarrado. Dá sempre essa impressão que são elementos e que vão sendo ticados. Ó, esse aqui, esse, tipo nota de escola de samba, sabe? Sim. A gente tem que juntar as duas coisas assim, né? A gente, vírgula, porque assim como em todas as áreas, existem diversos tipos de críticos, com linhagens diferentes, com teorias diferentes, com linguagens diferentes. Então, assim, tem aquele crítico que ele quer ou analisar tecnicamente, friamente, tudo, sem botar o lado pessoal. Não é errado, correto. Assim como tem outros críticos que preferem usar mais, em vez da razão, a parte passional da coisa e tal. Passional. É errado também? Também não é uma outra linguagem, é outro estilo, entendeu? Tem aqueles leitores que preferem o crítico A e tem aqueles leitores que preferem o crítico B, isso é comum, né? Então assim, é legal a gente pensar um pouquinho de cada coisa para agradar as pessoas que estão lendo também. Para as pessoas entenderem. Para entenderem, porque assim, não adianta nada eu também pegar, e vamos usar de novo o exemplo do Lincoln, eu falar que ele tecnicamente é impecável e todos os meus amigos me param, mas o filme é chato. Tu me falou que o filme era ótimo, o filme é chato, eu dormi no filme. Então a gente tem que misturar as coisas, entendeu? Então a gente até estava conversando antes sobre isso. Eu gosto muito de usar isso. Esse filme é legal para você ir sábado à noite com a namorada. Não quer dizer que ele seja ruim nem bom, mas é ideal para você ir ver com a namorada. Assim como tem filmes que eu não recomendo para os meus amigos, mas eu recomendo para minha tia, para minha mãe, para minha avó, porque são públicos diferentes. Tem o filme do Hulk, ele fala com esse público. O filme do As Aventuras de Pi, ele fala com aquele público. Então, esse público não gostou, não é porque o filme é ruim, é porque não foi feito para ele, entendeu? Assim como tem filmes que falam com todas as pessoas, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer país, entendeu? Tem de tudo. A gente sempre tem que ver, pescar um pouquinho de cada coisa, entendeu? Um crítico tem preferências? Por exemplo, você gosta mais de ficção, claro, mais de aventura? Tem. Assim, quando a gente vai fazer análise, tem uns momentos também de fazer análise fria, da gente deixar de lado a questão da preferência. Eu não gosto de determinado gênero, mas nem por isso eu vou falar mal, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não gosto desse gênero, mas dentro das lógicas do gênero e de como se faz um filme bacana, esse filme acerta. Ele é bem feito e tudo mais. Vamos usar outro exemplo recente, por exemplo. João e Maria, Caçador de Bruxas.
Já fui ver. Não eu não entendo por quê, mas a galera adora esse tipo de gênero. Mas a galera adolescente. Não só adolescente. É que nem não a é saga só de adolescente. Crepúsculo, que estourou, né? Mas não é só adolescente, por incrível que pareça. Tanto criança quanto mais jovem, mulher, gosta de sentir medo, de ter susto e tal. Aventura. É um fenômeno, mas assim, a galera adora. Isso não tem como discutir. Eu não curto. Mas dentro de um filme de caçador de bruxa, eu não posso comparar com o filme que ganhou 8 Oscars, por exemplo, entendeu? São coisas diferentes. Então, dentro do gênero do João e Maria Caçador de Bruxa, bem feitinho, legal. Ele atinge a meta dele, a intenção dele, e está dentro daquele padrão, ok. E tanto é que as pessoas fica em primeiro lugar na bilheteria e tal. Você vai na sala, na semana do Oscar, a sala do Caçador de Bruxas está mais cheio do que a sala do filme que está indicado a 6, 7 Oscars, entendeu? Entendi. Não adianta, a gente vai discutir com o público, é o que a pessoa quer ver, o que ela gosta, que se sente confortável, que ela se diverte. Porque, no fundo, o cinema é isso, é diversão. Eu prezo muito isso. Se eu me divirto, se eu tenho 2 horas de momentos prazerosos ali. Se for uma chatice, se for uma coisa cansativa, falhou em algum momento, não cumpriu a parte. Tá, o que é filme bom, então, na sua opinião? Diz os 3 grandes filmes que você aí considera. É sacanagem. Porque tem muita coisa boa, assim? Muita coisa, né? E quanto mais filmes a gente vê, Bom, então, o nosso leque aumenta, o seu né? leque de filmes bons é grande. Os grandes filmes. É grande. Como muitos amigos me perguntam isso, né? Porque é engraçado isso, as pessoas acham errado gostar de determinado filme, elas têm vergonha. Eu gosto de tal filme, tô certo. Não tem certo ou errado, você eu gosta. Eu falei pra ele, eu adorei a viagem, eu não entendi muito, acho que eu vou ver de novo. Ele, poxa, mas a viagem é chato, não dá pra entender nada. Foi o que eu te falei, eu odiei o filme, mas a minha namorada adorou. E porque eu falei, nossa, quero ver de novo, comecei a ligar as coisas, não adianta ligar, porque não tem nada ligado com nada. Mas assim, existem casos que o filme é ruim e não adianta você tentar enxergar o outro lado. E tem filmes que assim, as pessoas têm razão pra amar e têm razão pra odiar. Tem casos clássicos engraçados assim, né? Que quem odeia tá certo e que quem ama também tá certo. Porque é questão de ponto de vista e os dois são certos, né? Agora... Os grandes filmes. Os grandes filmes. Muita gente me pergunta isso, eu sempre seleciono um. Porque, claro que vai ficar um monte de fora, não tem como a gente deixar de fora os clássicos da ficção científica que eu adoro, que é meu gênero, o Star Wars, pegar Indiana Jones, os filmes da minha infância, dos anos 80, não tem como a gente deixar de fora, De Volta ao Futuro. Mas um filme que eu sempre fiz trabalhos na pós-graduação e é o filme da minha vida que eu escolho sempre é E.T., o Extraterrestre. Não sei se foi o primeiro filme que eu vi na vida no cinema, acho que deve ter sido algum da Disney, não sei. Você era pequeno, mas né? É uma das, eu era pequeno, mas é uma das memórias mais antigas que eu tenho no cinema. Já revi na TV, em DVD, em Blu-ray 300 mil vezes. Continua achando? Já fiz tudo quanto é trabalho de análise, de decupagem do filme. Eu acho ele completo em todos os aspectos, assim, ele tem suspense, ele tem terror, ele tem comédia, ele tem ação, ele tem aventura, ele tem ficção científica, ele tem romance, ele tem tudo no filme. Ele tem tudo. E é um filme que já se passaram mais de 30 anos e até hoje ele é atual e ele é clássico. E é das grandes omissões do Oscar, né? Porque no ano ele perdeu para Gandhi, que foi um filmão e tal, mas ficou no passado. O ET permanece até hoje, né? Então Avatar você adorou? Eu adorei Avatar. Eu achei um absurdo não ter ganhado o Oscar. 3 horas. Eu achei um absurdo. Mas aí já é numa linhagem nova. Mas meio demorado, né? Demorado, mas ele já é numa linhagem nova de parque de diversão. Né? Hoje, com a pirataria, eles vão fazer de tudo para transformar a tua experiência no cinema em algo inesquecível e que te obrigue a ir na sala do cinema. E tecnológico. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, ele é um marco, é um divisor de águas nesse aspecto, entendeu? E eu, como eu te falei, o cinema é diversão. Você tem que se divertir. Não interessa se é filme de guerra, se é um filme de romance, se é um filme de terror. O que importa é que você se divirta naquelas 2 horas. Tem que ter a troca. Tem que ter a troca, você e a claro. tela. E tem muito daquilo que eu sempre falo sempre para meus amigos, que são 2 coisas diferentes. Existe um filme bom, não quer dizer que ele seja legal. E um filme chato não quer dizer que ele seja ruim. São coisas diferentes. Um filme pode ser muito bom e ser chato,
como ele pode ser muito ruim e ser legal. Acho que ficou claro isso pra gente. Bom, porque acaba desculpando de certa forma aqueles filmes que a gente gosta tanto e que eu falo, mas não é bom o filme, mas é legal. Né? E é aquele filme que eu tô almoçando em casa e tá passando na TV a cabo, eu vou parar e vou assistir. Né? É verdade. Porque eu vou ter meus minutos de prazer ali vendo aquele filme. Felipe, sobre séries. As séries são uma febre, eu sou fã, assisto várias temporadas inteiras. Algumas séries caem no gosto do público de uma maneira como House, acho que foram 8 temporadas, sem mudar nada, Felipe. Isso. Ele é o mesmo personagem, aquele roteiro igual. Só mas por que a gente premissas. assistiu 8 anos? Por causa do House. Porque o charme está no personagem, né? A gente não precisa nem se identificar do personagem, porque muitas vezes o caráter dele é duvidoso, como o Dexter, por exemplo. O cara ele é um assassino, mas você se apaixona por aquele assassino no primeiro minuto. Porque a forma como é construído o personagem, você passa a torcer para ele, independente do caráter dele, se é duvidoso ou não, se ele é safado ou não. E não parece nenhum grande roteiro, Dexter. Ele é que nem o House, não tem nada fora. Porque tem alguns que as temporadas vão mudando, e se não mudarem, você não aguenta mais ver. Exatamente. Como Supernatural. Exatamente. Supernatural foi legal, de repente. Exatamente. Parece que. Porque tinha que mudar. Dá uma cansada. Dá uma cansada. Parece que eles perdem a Falta mão. inspiração, né? tem. Isso Ou então acontece eles mesmo. crescem, aqueles personagens foram amadurecendo e já não tem a mesma graça. O que não aconteceu com Dexter e com House. Mas em séries de comédia, por exemplo, isso acontece muito. O elenco vai ficando mais afiado, vai ficando mais ensaiadinho. E as coisas, isso você vê, Seinfeld, Friends, Big Bang Theory, várias. Todas as séries de comédia, elas vão crescendo, melhorando com The Office. Agora deu uma caída porque saiu o principal, né? Já está no último ano. Mas geralmente as séries de comédia é ao contrário. Elas vão crescendo, fica mais ficando cada vez melhor. Felipe, nosso tempo acabou. Que delícia falar sobre cinema, sobre séries. Adoro tudo isso. Adoro um bom filme. Na verdade, gosto de uma boa história. Nem sempre os filmes que eu gosto são os bons filmes. Eu gosto das histórias que movimentam a O ser humano mente. gosta de uma boa história, né? Seja na literatura, seja na letra de uma música, numa poesia. É uma história que o avô conta pra gente, que a mãe conta na hora de dormir. A gente gosta de história, independente do veículo. Como ela seja contada, seja né? na história em quadrinho ou seja no cinema de $1 milhão, né? É verdade. Obrigada pela sua presença. Você é nosso convidado sempre que quiser voltar. Eu que agradeço. Espero voltar pra gente conversar de novos filmes e novas séries. Legal. A TV Unisantos acabou de apresentar o Estúdio Revista. A gente se encontra de novo a semana que vem. Um beijo, até lá.